noite, em nome de Jesus. E eu gostaria de chamar a sua atenção para que você tenha a máxima atenção para a palavra que o Senhor tem inspirado no meu coração e que eu quero transmitir a você. Amém? O tema da mensagem hoje é ser consagrado. Tá? Diga assim, ser consagrado. Ser consagrado. Pronto. Nós falamos muito sobre consagração, não é verdade? No contexto nosso, no contexto evangélico, se menciona muito esse termo consagração. E consagração está sempre associado, quando nós nos referimos à consagração, está sempre associado a quando uma pessoa é separada ao diaconato, não é? Ao presbitério, não é? Ao pastoreio, à obra missionária, à obra de evangelismo. É assim ou não é, queridos? Ao apostolado e por aí vai. Quando nós mencionamos a palavra consagrado, nós estamos definindo, né, através de uma ideia eclesiástica, que a determinada pessoa foi separada para um serviço específico na obra. Não é assim? Mas nós também falamos sobre consagrar também, né, instrumentos, utensílios, tudo aquilo que presta serviço ao reino dos céus, através dos cultos, né, é um material também consagrado. É assim ou não é? Por exemplo, o computador não é consagrado ao Senhor? A caixa de som, não é? Os instrumentos, não é verdade? A mesa que a gente utiliza para ser o Senhor, o altar, o púlpito, são tudo utensílios que são também consagrados, certo? O que eu quero trazer nessa noite para o teu coração é um aspecto diferente, tá, de consagração. É um aspecto bíblico, porém pouco comentado. É um aspecto em que vai nos deixar, no mínimo, pensativos. Tá? Nós precisamos enxergar por esse ângulo e considerar a palavra do Senhor para o que nós estaremos abordando nessa noite. Amém, queridos? Amém. Eu quero falar de consagrar ou ser consagrado pelo aspecto judaico, pela visão hebraica, tá? Por exemplo, a palavra consagrado é a tradução de um termo que surgiu entre o povo de Israel. A princípio, o povo hebreu, no deserto. Quando a gente fala de consagrado, a gente tem que ir lá para trás, lá na história do povo de Israel, para a gente poder entender esse termo consagrado. Tá? Consagrado é a tradução de uma palavra hebraica chamada Nazireu. A palavra Nazireu é uma palavra hebraica que significa consagrado. Então, quando você ouve que uma pessoa tem um voto de Nazireu, significa que essa pessoa tem uma vida consagrada. Amém. Vocês são inteligentes demais. Amém. Por isso que eu gosto desse povo. Quando nós falamos que uma pessoa é Nazireu, a partir de hoje você já sabe que é uma pessoa consagrada. E consagrada ao Senhor. Amém? Amém. Para que a gente possa pegar o fio da meada, nós precisamos ir lá para a lei, aonde estabelece o princípio do nazireado. E aí a gente vai ter que abrir a Bíblia lá no livro de Números, no capítulo 6. Nós vamos conhecer a lei do nazireado, tá? A lei para aquelas pessoas que são consagradas, para aquelas pessoas que são separadas e dedicadas ao serviço de Deus. Livro de Números, capítulo 6, a partir do versículo 1. E eu gostaria que você acompanhasse na sua Bíblia a leitura que eu estarei fazendo nessa hora. Números, capítulo 6, versículo 1 diz assim: Disse o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel e diz-lhes: Quando alguém, seja homem, seja mulher, olha aqui para mim, querido. Então a lei do nazireado, o voto de nazireado, não era
só para homens. É para homens e mulheres. Amém? E diz assim: quando alguém, seja homem, seja mulher, fizer voto especial, o voto de Nazireu, a fim de consagrar-se para o Senhor, abster-se-á de vinho e de bebida forte, não beberá vinagre de vinho, nem vinagre de bebida forte, nem tomará beberagem de uvas, nem comerá as uvas secas, frescas nem secas. Todos os dias do seu nazireado não comerás de coisa alguma que se faz da vinha, desde a semente até as cascas. Todos os dias do seu voto de nazireado não passará navalha pela cabeça, até que se cumpra os dias para os quais se consagrou ao Senhor, santo será, deixando crescer livremente a cabeleira. Todos os dias da sua consagração para o Senhor, não se aproximará de um cadáver, por seu pai, ou por sua mãe, ou por seu irmão, ou por sua irmã. Por eles se não contaminará quando morrerem, porquanto o nazireado do Senhor Deus está sobre a sua cabeça. Por todos os dias do seu nazireado, santo será ao Senhor. Se alguém vier a morrer junto a ele subitamente e contaminar a cabeça do seu nazireado, rapará a cabeça no dia da sua purificação, ao 7º dia a rapará. Ao 8º dia, trará 2 rolas ou 2 pombinhos aos sacerdotes, à parte da tenda da congregação. O sacerdote oferecerá um como oferta pelo pecado e o outro para o holocausto, e fará expiação por ele, visto que pecou relativamente ao morto. Assim, naquele mesmo dia, consagrará a sua cabeça. Então, consagrará os dias do seu nazireado ao Senhor, e para a oferta pela culpa trará um cordeiro de 1 ano. Os dias antecedentes serão perdidos, porquanto o seu nazireado foi contaminado. Atenção, queridos. Durante o período do nazireado, se houver uma contaminação por desobediência do princípio, ele vai ter que fazer todo um processo de purificação cerimonial. E aqueles dias de consagração será perdido. E ele vai ter que começar tudo de novo. Quem está entendendo? Amém. Amém? O texto continua dizendo assim no versículo 13. Esta é a lei do nazireado. No dia em que se cumprirem os dias do seu nazireado, será trazido à porta da tenda da congregação. No dia que se cumprirem o tempo do seu nazireado. E eu quero explicar para você que existia 2 formas do nazireado. Uma, um nazireado permanente na vida de uma pessoa, desde o seu nascimento até a sua morte. E um nazireado temporário, aonde a pessoa poderia determinar um tempo em que ele seria nazireu, em que ele seria consagrado, ou ela seria consagrada. Amém? Amém. Pouco se fala sobre isso, pouco se ensina sobre isso. Tá certo, queridos? A questão toda é que o Senhor ordena a prática do nazireado para que hajam homens e mulheres, o quê? Diga, consagrados. Amém, queridos? Amém. Eu quero citar alguns exemplos pela Bíblia de pessoas que foram nazireus, tá? Em especial homens. Por quê? Porque o judeu, quando faz relatos, tá, sobre a história do povo judeu, infelizmente desconsidera muitas das histórias femininas. Tá? Algumas das histórias femininas registradas pela Bíblia foi porque foram fatos extraordinários. E normalmente não se relata o cotidiano de uma vida feminina. Talvez você pense assim, será que o judeu era machista ou é machista? Eu posso dizer para você que todo o Oriente Médio é machista. O Brasil também é um pouco machista, não é verdade? Mas não vamos entrar por esse caminho não, tá? Senão isso daí vai dar pano para manga, tá certo? A questão toda é que eu quero exemplificar para você, meu querido e minha querida,
algumas pessoas notoriamente nazireus, que tinham a obrigação de cumprir esse princípio para que se mantivessem consagrados. E todas essas pessoas que foram nazireus tinham uma vida em comum, por serem consagrados. O primeiro nome dessa lista não poderia ser outro, mas Sansão. Amém? Sansão era nazireu, e eu gostaria de convidar você a abrir em Juízes. Juízes no capítulo 13, versículo de 1 a 5. Livro de Juízes, capítulo 13, versículos de 1 a 5. O texto diz assim: tendo os filhos de Israel tornado a fazer o que era mal perante o Senhor, este os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos, diga 40 anos, escravos dos filisteus. Certo. O versículo 2 diz: havia um homem em Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. Versículo 3 diz: apareceu o anjo do Senhor a esta mulher e lhe disse: eis que és estéril e nunca tiveste filho, porém conceberás e darás à luz um filho. Agora, pois, guarda-te, não bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisas imundas, porque eis que tu conceberás e dará à luz um filho, sobre cuja cabeça não passará na vara, porquanto o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre de sua mãe, e ele começará a livrar a Israel do poder dos filisteus. Olha aqui para mim, queridos. O primeiro nome dessa lista de homens consagrados, de nazireus, é o Sansão, tá? Porque é um homem presente na nossa vida, no nosso cotidiano. A gente menciona muito sobre Sansão, sim ou não? Porque a força de Sansão estava no... Foi uma pegadinha, queridos, tá? Mas se você continuar a leitura, você vai ver aqui no capítulo 13, no capítulo 14 e no capítulo 15, por pelo menos 4 vezes sendo mencionado que a força de Sansão era porque o Espírito do Senhor se apossava dele. O cabelo era um dos motivos pelo qual ele tinha que obedecer. Está dando para entender, querido? Se cortasse o cabelo e Deus quisesse que o Espírito Santo se apossasse dele, se apossaria? Sim. Porque é a vontade de Deus. Amém? Porque não há limites para a vontade do Senhor. Aleluia. Mas ele precisava obedecer. Quem obedece recebe bênção. E quem não obedece? Maldição. Esse é um princípio básico, tá? E nós precisamos considerar isso na nossa caminhada. Amém? Amém. Diga assim: eu prefiro obedecer. Do que desobedecer, e sofrer. Até rimou, hein? Estou virando um poeta. Amém? Glória a Deus. Sansão é o primeiro que nós relacionamos aqui dos nazireus. Sansão foi nazireu até o dia da sua morte. Nós conhecemos bem a história, que ele descumpriu um desses princípios, que era a questão do cabelo. Ele também tocou no corpo de um leão morto, né? Porque ele foi pegar lá um mel, tinha lá uma colmeiazinha lá no corpo, ele foi lá, pegou. Quer dizer, ele descumpriu alguns princípios, o que levou ele a sofrer muito. Porque quando a gente obedece, queridos, nós alcançamos bênção do Senhor. E à medida que a gente desobedece, traz o quê? Maldição. E maldição vem com dor, sim ou não? Sim. Maldição vem com chagas para nós, sim ou não? Sim. Maldição vem com perda de sono, sim ou não? Sim. Maldição vem com falta de perspectiva do futuro, é ou não é? Então não é melhor obedecer? Sim. Talvez obedecer seja um tanto quanto difícil, mas você vai ver que desobedecer é mais difícil ainda, tá? Então é melhor obedecer, queridos, e ser abençoado. Amém. Nós conhecemos um pouco a vida, tá, de Sansão, e aí que você entende que ele era um nazireu. Se ele era nazireu, ele era consagrado. Amém? Amém. Outro da lista é Samuel. Samuel foi o homem mais completo do Velho Testamento.
ele foi juiz, o último juiz, ele foi sacerdote, tá? E ele foi profeta. Um homem completíssimo, que teve a honra, queridos, de ungir 2 reis em Israel, não é verdade? Samuel também era nazireu, e eu quero convidar você a abrir lá em 1 Samuel. É só passar um pouquinho para frente. No próximo livro já é 1 Samuel, no capítulo 1, versículo 9. 1 Samuel, capítulo 1 e o versículo 9. O texto diz assim: na oração que Ana fez, e nessa oração ela faz um voto com o Senhor. Mas ela fez um voto não para que ela fosse nazireu, mas que se Deus concedesse a ela a bênção, que o seu filho seria nazireu. Tá? E a oração diz assim: após terem comido e bebido em Siló, estando ali o sacerdote assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. Versículo 11 diz: e fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará. O que Ana fez? Ela também era estéril, assim como a mãe de Sansão era estéril. Ana era estéril, orou fazendo um voto ao Senhor, e disse que se Deus concedesse a ela a graça de ser mãe, e mãe de um filho homem, que ela devotaria esse filho ao Senhor, e ele seria nazireu. Amém, queridos? Amém. E Samuel foi um grande homem, sim ou não? Sim. A terceira pessoa dessa lista já é lá no Novo Testamento, e eu quero falar a respeito de João Batista. João Batista também foi nazireu, e eu quero que você abra comigo a sua Bíblia lá em Lucas, Evangelho de Lucas, Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 1. Evangelho segundo Lucas, capítulo 1. A partir do versículo 8. Evangelho segundo Lucas, capítulo 1. A partir do versículo 8. Que diz da seguinte forma: ora, aconteceu que, exercendo ele diante de Deus um sacerdócio, na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. E durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia na parte de fora orando. E eis que lhe apareceu um anjo do Senhor em pé, à direita do altar do incenso. Vendo-o, Zacarias turbou-se, e apoderou-se dele o temor. Versículo 13 diz: disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento. Versículo 15 diz: pois ele será grande diante do Senhor. Atenção, não beberá vinho, nem beberá bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já no ventre materno. O anjo aparece, traz a nova de alegria a esse homem Zacarias e a sua esposa Isabel, que nasceria um menino, que seria o que prepararia o caminho de Jesus. E esse menino teria uma vida dentro dos princípios nazireus, sem poder beber bebida forte, para que o Espírito do Senhor fosse sobre. Eu estou trazendo, queridos, esses exemplos aqui, talvez você não esteja entendendo nada, mas você vai entender já já. Que todos esses exemplos aqui foram homens que nasceram destinados a serem consagrados.
a serem nazireus. Ou pela aparição de um anjo designando isso, ou no caso de Samuel, que a própria mãe designou o seu filho a isso. Você está entendendo que eles não tiveram escolha na sua vida? Eles nasceram e simplesmente obedeceram aquilo que estava estabelecido para as suas vidas. O que eu quero trazer para você nessa noite, eu chamo a tua atenção. Um homem diferente de tudo que eu imaginava. Um homem no Velho Testamento. Esse homem foi soldado romano. E como soldado romano ele matou. E como soldado romano ele judiou de pessoas. Porque o império mais impiedoso que houve na história foi o Império Romano. Como soldado romano, ele participava das festas aos deuses romanos. Ele era judeu de nascença, mas ele também era romano. Além de soldado romano, ele era fariseu. Seguia a seita farisaica. E era zeloso por essa seita, obediente. Apesar de ser um publicano, porque ele abandonou, de certa forma, os princípios judaicos para ser também romano. Ele tinha dupla cidadania. Tá? Esse homem foi uma pessoa, de certa forma, comum, até um determinado momento. Esse homem perseguiu a igreja de Cristo. Esse homem se levantou contra os do caminho, porque era assim chamado os seguidores de Cristo, tá? No tempo de Atos dos Apóstolos. Esse homem perseguiu, e segundo alguns estudiosos, ele matou muitos crentes. O fato é que esse homem, num determinado dia, se encontra com Cristo já ressurreto. Cristo aparece a ele, no brilho de uma luz, fala com ele, ele indo pelo caminho de Damasco. Cristo fala com ele, ele fica cego, e ali começa uma transformação na vida desse homem. Esse homem é Paulo de Tarso. Paulo de Tarso, a princípio, não parece ser muita coisa, não representar muita coisa, até porque os pastores de hoje pouco falam sobre Paulo de Tarso. Porque Paulo de Tarso trata de doutrina e de caráter para a igreja. Trata de princípios para que o homem de Deus seja homem de Deus e mulher de Deus seja mulher de Deus. Mas infelizmente hoje a igreja no Brasil só quer saber de milagres. Pouco se fala sobre Paulo de Tarso e sua vida. Ele levou uma vida assim, como ele bem quis. Mas um dia Cristo chama Paulo e diz para ele que ele precisaria sentir na pele o que era padecer pelo nome de Cristo. E começa toda uma transformação na vida de Paulo. O fato, queridos, é que quando esse Paulo entende que o que ele estava fazendo era contra Deus e que agora ele está do lado de Cristo, Paulo toma uma atitude, queridos, que nós precisamos parar para analisar. E essa atitude mexe comigo e eu quero que mexa com você nessa noite. Nós temos visto uma série de pessoas que foram nazireus e não perguntaram a ninguém, tá? O porquê não foi consultado. Eles foram nazireus porque simplesmente foi estabelecido isso a eles e eles obedeceram. Em alguns momentos falharam, mas se cumpriu o propósito de Deus através deles. Foram homens incomuns. Mas eu quero falar de um homem, queridos, que tem muita semelhança conosco. Porque nós aqui, muitos de nós, não nascemos em berço cristão, não é verdade? Eu, por exemplo, não nasci em berço cristão. Eu, por exemplo, não tive uma mãe que pudesse me ensinar no princípio dos caminhos de Jesus. Mas me ensinou nos princípios do caminho de Zé Pilintra. Como eu já falei aqui, fui consagrado e fui oferecido. Essa foi a herança que eu recebi dos meus pais. Mas o Senhor teve misericórdia da minha vida.
Aleluia. E me tirou Obrigado. do lamaçal do pecado, me trouxe para a sua preciosa luz. E disso, queridos, por convicção eu digo do fundo da minha alma, jamais abandonarei Cristo. Porque ninguém poderia ter feito o que Cristo fez por mim. Estava predestinado ao inferno e à morte. E Cristo mudou a minha história. Trouxe à existência na minha vida o que não havia. Não havia luz. Não havia perspectiva e nem esperança. E o Senhor mudou a sorte. E hoje eu estou aqui, queridos, para dar esse testemunho. A Ele a honra, a glória e o louvor para Deus. Eu quero que você entenda nessa noite que Paulo poderia simplesmente fazer o que ele quisesse da sua vida. Mas Paulo fez algumas escolhas que nós precisamos conhecer hoje como igreja, queridos. E eu gostaria de convidar você a abrir em Atos dos Apóstolos, no capítulo 18, e o versículo de número 18. Atos dos Apóstolos, capítulo 18, e o versículo também de número 18, que diz assim a palavra do Senhor: mas Paulo, havendo permanecido ali ainda muitos dias, por fim, despedindo-se dos irmãos, navegou para a Síria, levando em sua companhia Priscila e Áquila, depois de ter rapado a cabeça em Cencreia, porque tomou voto. Olha aqui para mim, queridos. Paulo, diferente de Sansão, diferente de Samuel, diferente de João Batista, que nasceram para serem nazireus, Paulo simplesmente decidiu rapar a sua cabeça. Simplesmente decidiu não tomar a bebida forte. Simplesmente decidiu não tocar em cadáveres, porque ele falou assim para si mesmo: eu serei consagrado ao Senhor. Paulo se tornou nazireu por opção própria. Isso precisa mexer com a gente. Porque quantos de nós hoje desejamos ser consagrados? A gente fala de consagrado, aquelas pessoas que são separadas para um serviço ministerial. Eu estou falando de alguém que é ser consagrado, que deseja ser consagrado simplesmente porque quer estar na presença. Glória a Deus. Quer obedecer, quer sentir no seu corpo a presença do Espírito Santo, quer ouvir a voz de Deus, quer entender as obras extraordinárias do Senhor através da sua vida na terra. Aleluia. Quer sentir a presença de Deus caminhando para uma vida de relevância. Não ser qualquer um, mas ser alguém importante na sua geração. Paulo simplesmente decide ser nazireu. Ele rapa a sua cabeça e decide fazer um voto do Senhor. Diferente de Sansão, Samuel e João Batista, que tiveram uma vida inteira como nazireu, Paulo faz um voto temporário de nazireado. E ele está ensinando isso à igreja. Porque pouco é ensinado sobre isso, ou melhor, nunca vi ninguém ensinar sobre isso. De que um homem no Novo Testamento, um homem da igreja, da nossa era, a igreja, fazia voto de nazireu. Pensa que para por aí? Eu quero convidar você a abrir no capítulo 21. Capítulo 21, versículos 23 e 24. Capítulo de número 21, versículos 23 e 24. A palavra diz assim: quando Paulo chega a Jerusalém, queridos, tem todo um desenvolver da história. Eles estavam lá sem saber o que fazer. E agora pergunta ao Paulo: Paulo, o que devemos fazer? E Paulo responde aqui no versículo 23. Ele diz: faze, portanto, o que te vamos dizer. E ele diz: então, entre
estão entre nós 4 homens. Então tinha Paulo e mais 4. Ele diz, estão entre nós 4 homens. Que diz assim, ó, voluntariamente aceitaram. Paulo ensinou certamente a esses 4 homens o que era o voto de Nazireu, sim ou não? Paulo certamente ensinou a esses 4 homens o que era ser consagrado, sim ou não? Sim. Paulo ensinou a esses homens o que era ser separado para a obra do Senhor, sim ou não? Sim. Então Paulo está estabelecendo um princípio para a igreja. E por que não é ensinado isso à igreja hoje? Para que hajam nazireus no dia de hoje, homens e mulheres consagrados e separados do Senhor. O texto continua dizendo assim, versículo 24, toma-os, purifica-te com eles e faze a despesa necessária para que te raspem a cabeça, e saberão todos que não é verdade o que se diz a teu respeito, porque tinham muitos contrários à obra, e que pelo contrário andas também tu mesmo guardando a lei, ou seja, obedecendo. Versículo 26 diz assim, olha, então Paulo, tomando aqueles homens, no dia seguinte, tendo-se purificado com eles, entrou no templo, acertando o cumprimento dos dias. Isso significa que o período de nazireado dele seria um período temporário. Não sei se 6 meses, não sei se 6 anos, não sei. Mas seria um período temporário de nazireado. E diz assim, ó, acertando o cumprimento dos dias da purificação, até que se fizesse a oferta em favor de cada um deles. Queridos, o que eu quero trazer para você nessa noite? É que eu e você temos tudo para fazermos diferença nesse tempo, nessa geração. Mas está aí uma coisa que nós precisamos aprender, a sermos consagrados. E para que a gente possa ser consagrado, nós precisamos obedecer. E os crentes não estão obedecendo. Estão? Não. Os crentes estão dando bom exemplo? Não. Os crentes estão fazendo a diferença? Não. O mundo está respeitando os crentes? Não. Isso é uma dura realidade, queridos. Mas o que eu aprendo com Paulo é que Paulo fez a diferença porque ele quis fazer a diferença. Aleluia. Ele não nasceu nazireu, mas ele criou o período de nazireu na vida dele porque ele entende que o objetivo dele é ser consagrado. Eu quero te dizer nessa noite, quem decide se você é consagrado é você mesmo. É tempo de decisão da igreja. É tempo de nos consagrarmos ao Senhor para que a vontade de Deus se cumpra e a vitória venha e o mundo veja isso. Aleluia. Você é o